Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma Hora Saudável. Como sempre, a gente começa com aquela chave que abre todas as portas, a chave da gratidão. É impossível não agradecer de coração a Deus, a nossa família, a família Herbalife no mundo, no Brasil, a corporação que me apoia tanto com esse material, com o preparo do programa, a liderança, nossos chairmans, nossos presidentes, aquela pessoa que acompanha você, que é cliente da Herbalife, você que usa os produtos e principalmente que vive a filosofia de bem-estar da Herbalife. Gratidão pelo carinho, gratidão pelo sucesso do programa, realmente a gente está muito feliz e sempre com esse compromisso de fazer cada vez melhor para vocês. E essa edição da Hora Saudável realmente está maravilhosa, saborosa, quentinha. Nós vamos falar sobre nutrição prática no dia a dia. Como incluir os snacks proteicos em qualquer época do ano, independente da temperatura lá fora, aqui dentro. Como que a gente pode, nas 24 horas do dia, aproveitar a estratégia dos lanches saudáveis para melhorar a nossa nutrição, a nossa ingesta de nutrientes. A gente quer saber como conviver com mais conveniência, com mais sabor, como que, devido a esse dia a dia agitado do século XXI, está cada vez mais difícil bater as nossas metas. Proteína, carboidrato, fibras, calorias, como que a gente pode administrar tudo isso com a estratégia dos lanches saudáveis? E afinal, o que é um lanche de qualidade? O que é uma nutrição que realmente entrega os nutrientes que as nossas células, que os nossos tecidos precisam? Então, como que a gente pode incluir a estratégia das proteínas em todas as refeições e como que esse friozinho, o inverno, né, para a gente que está aqui na metade sul do Brasil, mas para a gente que está no mundo globalizado, como que as temperaturas mais baixas modificam o nosso padrão alimentar e como que a gente pode manter as nossas estratégias de estilo de vida saudável com tudo isso. Então, dá tempo, chama mais uma pessoa, lápis, papel, caneta na mão e bem-vindos à hora saudável mais saborosa da história, nutrição prática no dia a dia. E para introduzir esse assunto, a gente tem que fazer esse recorte, essa visão histórica, como tudo está evoluindo, como tudo está se modificando, nada é parado no universo, né? A mudança é a única certeza que a gente tem. A ciência da nutrição mudou, o estilo de vida está mudando e a nossa alimentação muda cada vez mais rápido, cada vez mais frequente. Com a nossa rotina acelerada, é cada vez mais difícil a gente ter aqueles momentos de convívio com a família, de fazer as refeições principais, todo mundo reunido ao redor da mesa, da gente poder parar aquilo que está fazendo, sentar, preparar os alimentos, né? Hoje a alimentação ela é cada vez mais rápida, então ou a gente vai comer fora ou a gente chama, né, os deliveries, quem mora em grandes cidades, nas capitais, a gente vê assim na porta de prédios, chega a dar um congestionamento na hora das refeições, dos lanches, várias motocicletas parando para entregar alimentos, então as pessoas têm menos tempo para cozinhar, as pessoas acabam se envolvendo numa atividade, trabalho, lazer e ficam muito tempo sem comer e quando vão comer as opções, em função dessa rede, né, de comida rápida que se criou, as opções são cada vez mais esses alimentos ultra palatáveis, aqueles alimentos que têm muita caloria e pouca nutrição, aqueles alimentos que é impossível comer um só, e tudo isso gera esse desequilíbrio, muita caloria, pouca nutrição, fome,
um vazio interno, a gente chama, né, essa fome oculta. Às vezes a barriga está cheia, estufada, e as nossas células estão com fome, né? Então, essa é a dor, esse é o problema, essa é a realidade que a gente está enfrentando. Porém, na Herbalife, nesses 2 décadas que eu faço parte do Conselho para Assuntos Nutricionais, eu aprendi com a liderança da Herbalife que a gente deve focar mais na solução do que no problema. Então a gente já visualizou o problema e a gente tem que entender que somente as principais refeições muitas vezes não são o suficiente. Mesmo dentro desse contexto todo que eu comecei a pincelar aqui para vocês, pessoas que fazem um bom café da manhã, um bom almoço, um bom jantar, muitas vezes, a maioria das vezes na minha experiência, isso não é o bastante para suprir as necessidades tanto de macro como micronutrientes. A gente tem dificuldade para ingerir a quantidade de proteína, o consumo de fibras, né? A gente vê a recomendação das autoridades de saúde de 25 a 30 gramas de fibra por dia, e na realidade brasileira as pessoas têm dificuldade de bater metade dessa meta. Vitaminas, minerais, cada vez mais difícil de alcançar, dificuldade de alcançar as metas diárias de beber água, né? E esses intervalos longos, a pessoa toma o café da manhã, vai almoçar só lá no meio da tarde, vai jantar só lá no meio da noite, vai gerando fome. Então todo esse cenário conspira para as pessoas terem esse desequilíbrio nutricional, né? E aqui entra a solução que eu tenho anunciado para vocês. Claro que as refeições principais sempre vão ser importantes, são a base, né, da alimentação saudável, mas aqui vem o papel dos lanches inteligentes, desse smart nutrition, né, dessa maneira inteligente, dessa maneira baseada em ciência de se nutrir. Então, esses lanches, esses snacks podem e devem e vão trabalhar a favor da nossa saúde. Quando eu falo em lanche, né, eu estou pensando em comer uma nutrição saudável, leve, prática, no meio da manhã, no meio da tarde, muitas vezes até naquele intervalo antes de dormir, e isso gera mais saciedade. Então, eu fico menos tempo em jejum, né? Eu coloco alimentos mais frequentes sem comprometer a minha quantidade calórica do dia todo. Eu tenho uma melhor distribuição de proteína, né? Eu vou falar daqui a pouco sobre isso, estudos clínicos que mostram que é mais saudável para o nosso corpo dividir a nossa meta de proteína em pacotes de 25, 30 gramas de proteína nas refeições principais e nos lanches de 10, 15 até 20 gramas de proteína. Isso melhora o controle da fome, tem mais praticidade, tem mais conveniência e as pessoas conseguem adotar essa estratégia por mais tempo, até os 120 anos, como eu costumo dizer. Então, a pergunta que não quer calar, Dr. Nathaniel, o que é um lanche de qualidade? O que é um snack de qualidade? Pessoal, nem todo lanche é igual, né? Então, a gente sabe que, como tudo na vida, a gente tem escolhas, a gente tem que priorizar, né? Então, quando eu penso numa refeição, quando eu penso num lanche saudável, eu tenho que pensar na proteína, na quantidade de fibras, em todo o conteúdo nutricional, mas também na conveniência, na praticidade. Ninguém aqui é ingênuo de achar que no dia a dia agitado do século XXI as pessoas vão parar na metade da manhã, na metade da tarde, tudo que estão fazendo para ir na cozinha, preparar uma refeição mais complexa. Não, esse lanche, na mesma medida que ele tem que ser nutricionalmente equilibrado, ele tem que ser prático, conveniente, adequado para as nossas necessidades do dia a dia. Agora, é importante a gente evitar, né, essas guloseimas ultrapalatáveis, essas besteirinhas, né, que sim, são convenientes, são práticos, mas não tem qualidade nutricional. O excesso de açúcar que eu vejo na maioria das preparações, inclusive, a gente tem que falar uma coisa assim, que uma realidade que eu tenho visto,
a indústria desses ultrapalatáveis, colocando mais proteína em opções que não são saudáveis. Eu vejo várias formas de lanches guloseimas, achocolatados, biscoitos, e as pessoas colocam ali um pouquinho de proteína a mais para vender a ideia que é saudável. Não, se tem excesso de calorias, se tem excesso de açúcar, se é uma refeição desequilibrada, se tem essas calorias invisíveis, deve ser evitada. Então, um lanche de qualidade é o que tem proteína, tem fibra, tem praticidade, conveniência e tem uma função, um benefício para a nossa saúde, né? E em todos os momentos dessa hora saudável eu tenho falando em proteína ao longo do dia, né? E aqui eu estou mostrando um dos estudos que eu selecionei, esse saiu no Journal of Nutrition agora em 2024, né? Um estudo bem abrangente, com vários indivíduos, foi feito na China com pessoas de mais idade, mas eles distribuíram, né, grupos de pessoas que tomavam todos em torno de 75 a 80 gramas de proteína por dia, mas dividiam grupos que faziam isso só nas refeições principais e grupos que dividiam essa proteína ao longo do dia. E desse público, quem ganhou mais massa magra, quem manteve mais o peso, quem melhorou a maioria dos biomarcadores de saúde, nós estamos falando aqui de pessoas de mais idade, mas que tiveram mais saciedade, tiveram mais apoio à massa muscular, melhor estabilidade energética, não tiveram fome ao longo do dia, foram aquelas pessoas que distribuíram proteína ao longo do dia. E será que fazer um lanche no meio da manhã, no meio da tarde, gera mais saciedade? Sim. Aqui um outro estudo clássico, né, esse do ano passado, mostrando que pessoas que fizeram no meio da manhã e no meio da tarde um lanche proteico, né, com fonte de proteína. Esses grupos usavam um shake proteico no meio da manhã e no meio da tarde. Na próxima refeição, por exemplo, quem tomava esse shake no meio da manhã comia menos na hora do almoço, e quem tomava esse shake no meio da tarde tinha menos desejo por comida na hora do jantar. Então, colocar esses lanches proteicos diminui o desejo, principalmente por doce, melhora o controle do apetite e evita os exageros, né? Porque se você vai fazer uma refeição com fome, eu costumo dizer nos meus treinamentos que quem tem fome não escolhe o que vai comer, quem tem fome ataca a comida, não planeja. Abre a porta da geladeira, entra para dentro da geladeira e come tudo que tem ali dentro. E quem está com a saciedade, quem está com o controle, consegue planejar. Olha, eu vou começar com uma salada, vou comer uma boa fonte de proteína, vou tomar líquido, consegue planejar a sua refeição, e isso faz toda a diferença, né? Então, no meio da manhã, pequenas estratégias que fazem a diferença. É muito importante essa estratégia no meio da manhã, a gente já viu nos estudos clínicos, mas aqui tem algumas coisas práticas, né? Então, por exemplo, iogurte com frutas, você pode colocar um Protein Crunch da Herbalife para ficar mais proteico, mais saboroso, oleaginosas, nozes, amendoins, barra de proteína, o próprio shake, como eu mostrei no estudo, né, pode fazer essa função no meio da manhã, e as bebidas funcionais, daqui a pouquinho eu vou dar alguns exemplos, já quero que você pense assim, em usar o Beauty Booster, o On Active da Herbalife como estratégia de lanche saudável. Qual é o objetivo? É chegar na hora do almoço sem aquela fome, para não atacar a comida, não entrar para dentro da geladeira e planejar aquilo que vai comer. E no meio da tarde, doutor, a estratégia da tarde, aí vem um momento crítico. Por quê? Porque no meio da tarde, a maioria das pessoas sente essa queda de energia. Então, quando a pessoa já está mais cansada, em função do seu trabalho, em função do seu estudo, falta de nutriente de qualidade, também
o acúmulo do estresse do dia a dia. A gente sabe que existe um ritmo da produção de neurotransmissores. No final, no meio da tarde começa a cair a nossa produção de serotonina, a nossa produção de dopamina. Então isso piora as nossas escolhas. Quando a gente já está com a mente cansada, fadiga mental, a procura por açúcar, sabe aquela formiguinha que todos nós temos dentro da gente, começa, parece que tem um vazio interior, você chega em casa, não tem ninguém, você vai lá na cozinha, procura alguma coisa, isso piora as estratégias, piora as escolhas, piora a maneira de você lidar com a alimentação. Geralmente a gente acaba caindo em algumas armadilhas. Então ter esse planejamento com praticidade, né? O que a gente pode sugerir assim para o meio da tarde? Tem os alimentos tradicionais, as frutas, os queijos magros, alguns preparos de ovos, castanhas, as oleaginosas e o que eu chamo de lanches convenientes, inteligentes, que são no portfólio de produtos da Herbalife. Você que é cliente da Herbalife conhece muito bem as nossas barras de proteína, o nosso super maravilhoso, espetacular gelato proteico, as bebidas funcionais, eu estava mencionando, né? Preparar um Beauty Booster, o OnActive, o nosso próprio Whey fazendo parte, né? Ou de bebidas, ou acrescentar, por exemplo, eu gosto muito de fazer uma salada de fruta com o nosso Whey baunilha, fica espetacular. E pela primeira vez eu quero falar muito da nossa sopa instantânea, né? Começa a cair a temperatura lá fora e a sopa aparece como uma ótima opção de lanche. Vamos falar um pouquinho das barras de proteína, né? Na minha frente eu peço que ninguém fale barrinha de proteína. Barrinhas são as de cereal, barrinhas são as outras. A barra de proteína da Herbalife, ela é conveniente, ela é estratégica, ela é saborosa, ela tem, dependendo do sabor, 10, 12 gramas de proteína por porção, né? Então, quando a gente tem aquela vontade de comer um docinho, uma guloseima ou até um lanche salgadinho, a barra de proteína, né? A gente pode ter sempre uma no bolso. É fácil, é gostoso, ela serve muito bem como antes do treino, depois do treino. Esse é um lanche que não pode faltar nunca na nossa vida. E eu falei algumas vezes de fazer um lanche saudável com o Beauty Booster. Ele pode fazer parte de preparações, você pode adicionar ele a outros alimentos, né? Mas lembra que além do colágeno verisol, né, dos peptídeos de colágeno verisol, que melhora a aparência da nossa pele, mais elasticidade, sustentação, pele, cabelo, unhas, ele entrega 8,4 gramas de proteína, então oferece saciedade, é saboroso, é prático. Além de você estar se alimentando, você está trabalhando no seu autocuidado. Lembra que a nossa pele é o nosso cartão de visita. E quando eu falo em nutrição e longevidade até os 120 anos, não dá para esquecer o sabor, a praticidade, a nutrição, né, do OnActive com o nosso Smart Complex, 9 gramas de proteína, 23 vitaminas e minerais e os compostos bioativos, a luteína e a zeaxantina, saúde da visão, saúde do cérebro, cognição. De novo, pode ser tomado como lanche, pode fazer parte de preparações no seu, sei lá, iogurte, criatividade. A gente tem várias receitas. Muitas vezes eu preparo o meu shake com o OnActive, às vezes eu preparo o meu whey com o OnActive, mas olha, todos os dias é importantíssimo para a nossa nutrição e o foco na longevidade e envelhecimento saudável, né? E entrando na parte principal dessa hora saudável, então a gente sabe que quando a temperatura começa a cair um pouco ali fora,
O nosso comportamento, não só alimentar, a gente fica assim um pouquinho mais preguiçoso, mais vontade de ficar em casa, mais sedentário, é mais difícil colocar o abrigo, o tênis e ir treinar, né? A gente sabe que esses dias frios, mais nublados, mais chuvosos, proporciona essa busca pelo conforto alimentar. Parece que a gente quer preencher um vazio interior, a gente chama isso de fome emocional. Então a gente diminui o consumo de alimentos saudáveis, né? Menos saladas, menos frutas. A gente tem vontade de comer coisas mais calóricas, massas, doces, frituras, né? Coisas que a gente deve evitar. E uma boa opção é buscar coisas que nos aqueçam, que nos alimentem, nos hidratem. O chá, o Herbal Concentrate, o NRG, que a gente toma mais geladinho ao longo do ano, agora a gente pode tomar mais quentinho, mas estrelando nessa época do ano, a estrela da temporada, a sopa snack proteica, né? A gente tem a sopa sabor frango, a sabor creme de cebola, praticidade, conforto no inverno, né? Ela pode ser um snack, ela pode fazer parte de uma refeição, ela pode fazer parte de receitas espetaculares, super fácil o preparo, o sabor, né? Eu sou apaixonado pela creme de cebola, ela é uma estratégia para toda a época do ano, né? Eu vejo no Nordeste as pessoas comendo caldinho na praia, mas nesses dias mais frios é espetacular. Eu lembrei também no Norte, Pará, Amazonas, as pessoas comendo tacacá quentinho naquele calor, né? Então, a sopa, independente da temperatura lá fora, ela pode fazer parte. E para quem está na parte do Brasil que está mais fresquinho agora, ela realmente é uma estrela da temporada, né? Então a sopa como lanche, no meio da manhã, no meio da tarde, né? Você fazer aquele caldinho antes de dormir, depois do trabalho, é um comfort food mesmo, né? Você pode tomar ela pura ou pode associar com uma salada, com legumes. É uma opção de proteína magra, muito conveniente, fácil de fazer. Ela pode fazer parte de uma refeição também, né? Um cardápio completo, a sopa como uma entrada, né? Uma entrada proteica, depois você serve, sei lá, uma salada, um grelhado. Ela pode ser base para legumes, né? Eu gosto muito de ter o pacote, principalmente assim, de creme de cebola, para temperar a salada, os legumes, fica maravilhoso, né? Creme com frango desfiado. Eu vou mostrar algumas receitas aqui que o time da Herbalife me ajudou a preparar, mas lembra que a nutrição pode e deve ser simples, e a sopa é uma coisa que vem lá da pré-história, da Idade Antiga, dos tempos bíblicos, Idade Média. E por que sempre continua? Porque é simples, funciona e realmente é muito prático, muito nutritivo, muito saudável, né? Algumas receitas, ideias rápidas para o dia a dia, só para citar algumas, né? Preparo de pipoca, quiches, preparo de pizza, waffle salgado, molho para vegetais, né? Você pode só polvilhar a salada como eu faço, mas você pode preparar a sopa com uma diluição mais concentrada e fazer um molho mesmo, né? Pode acrescentar ervas frescas, um óleo de cozinha de qualidade, eu sugiro o óleo de oliva, né? Base para recheios, né? Com frango, cogumelos, vegetais. E se você quer saber mais opções, mais receitas, mais ideias, lá no www.herbalife.com.br você tem receita da sopa e de todos o nosso portfólio de produtos. Agora, uma promoção incrível, né? Olha só, para você que é cliente premium da Herbalife, para você que é membro da comunidade de distribuidores da Herbalife, e para você que é cliente da Herbalife e quer saber como ganhar, fale com a pessoa que lhe acompanha. Quando você compra a cada 300 pontos de volume, e desses não precisa ser 300 pontos de volume de sopa, não é isso.
cada 300 pontos de volume, mas que tenha pelo menos 3 unidades da sopa snack proteica de cebola. Só vale para o sabor creme de cebola. Tá? Então, eu expliquei tão bem que até eu entendi. Hoje, cliente premium, distribuidor independente, a cada 300 pontos de volume, se incluir nesses 300 pontos pelo menos 3 unidades de sopa creme de cebola, você ganha uma bolsa térmica espetacular, 5 litros, né? E enquanto durar o estoque, tá valendo a promoção. Ficou com dúvida, não entendeu? Fala com aquela pessoa que acompanha, né? O coach que acompanha você, ele vai saber explicar, mas essa promoção, ela tá valendo para o mês de junho desse ano, ou enquanto durar o estoque. Então, tomara que médico da Herbalife possa participar também, porque eu quero garantir a minha bolsa térmica de 5 litros, lindona, espetacular e super conveniente, super fácil, né? Super fácil a promoção. Essa não dá para ficar de fora e não dá para perder. Então, pessoal, muito importante, assim, nós estamos falando numa época de nutrição personalizada, né? Existem momentos na vida, existem várias estratégias nutricionais, tem pessoas que fazem esse tipo de abordagem, aquele outro tipo. O importante é fazer uma coisa que funcione para você. Se você é do time de fazer as refeições principais e adicionar a estratégia que eu mostrei para vocês aqui, eu expliquei também que até eu entendi a importância de no meio da manhã, no meio da tarde, antes de dormir, um snack, um lanche saudável, equilibrado, né? A nutrição que pode funcionar no dia a dia. Lembra, não existe uma rotina perfeita, existe uma rotina possível. Nem um médico, um nutrólogo, nem o maior mestre em nutrição consegue 365 dias por ano, 120 anos comer de uma maneira perfeita. Mas a gente pode a cada dia fazer o melhor possível naquele momento, né? Então, o que é esse melhor possível? Escolhas práticas, o planejamento inteligente, né? Se você falha em planejar, você já está planejando falhar. Essa frase vale muito para esse momento. Então, já ao longo da semana, já planeja essa rotina, as refeições principais no meio da manhã, no meio da tarde, antes de dormir, esse lanche, esse snack saudável. Pensa no equilíbrio nutricional, mas também na conveniência. É uma coisa que entra na sua rotina e constância, né? Um dia sim, no outro também, até os 120 anos. Então, tudo isso com essa promoção da sopa creme de cebola, né? Não dá para perder. 300 pontos de volume, 3 unidades de sopa, garantir essa bolsa térmica de 5 litros, é pegar ou pegar, não dá para largar, né? Então, eu quero terminar essa hora saudável com essa mensagem final do meu coração para o coração de vocês. Os lanches, os snacks podem e devem ser estratégicos, a proteína ajuda na saciedade, com o dia a dia agitado está difícil bater essas metas e a conveniência, a praticidade favorece a adesão, né? De fazer o dia assim e o outro também. A nutrição, ela pode ser saborosa, deliciosa, prática, conveniente, como a gente merece, como é necessário nesse dia a dia agitado do século XXI. Então, o que eu sempre falo, né? A vida saudável é um compromisso para sempre. O compromisso do mês de junho é não perder essa promoção da bolsa térmica e viver com saúde, com equilíbrio, com alegria de viver a sua melhor vida até os 120 anos. Eu desejo isso para mim, eu desejo isso para minha família, eu desejo isso para você, desejo para a família de todos vocês. Nos vemos na próxima hora saudável, cada vez mais feliz nessa nossa parceria. Outra vez, gratidão a todos, beijão e até a próxima.